Deus, glória a Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecer, Deus Altíssimo, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, continua cada dia nos dirigindo pelo teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude em tudo que nós vamos realizar, Pai. Deus Altíssimo, continua abençoando, Senhor, a cada um de nós, teus pequeninos servos, as tuas pequeninas servas, a toda a tua santa e amada igreja. Continua pelejando por nós, Deus Altíssimo, porque a tua palavra nos ensina: o Senhor pelejará por vós. Deus Todo-Poderoso a cada dia nos corrobora, nos fortalece, nos firma na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos reveste-se, nos capacita com os dons do teu Espírito Santo, para que nós possamos desempenhar, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as obras que tu queres que façamos, Deus Todo-Poderoso, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Assim, Deus Altíssimo, tudo isso nós te pedimos, Senhor. Te pedimos a tua graça, a tua proteção, a tua misericórdia, o teu amor. Nos dá saúde, vigor e destreza no corpo, na alma e no espírito, para fazermos a tua obra, Pai. Tudo isso nós te pedimos, Deus Altíssimo, e te agradecemos, no maravilhoso nome que é sobre todo nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Hoje a nossa escola bíblica dominical, lição número 11. Hoje, dia 14 de junho de 2020. A nossa lição bíblica, número 11, 14 de junho de 2020. Hoje também, segundo domingo do mês de junho, é comemorado aqui o Dia do Pastor. Estamos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus o privilégio que Ele tem nos dado de fazermos a obra do Deus Altíssimo e orando e pedindo ao Deus Altíssimo que pelo Espírito Santo de Deus Ele venha abençoar mais e mais todos os pastores, que os pastores do Deus Altíssimo continuem sendo usados pelo Espírito de Deus na sabedoria, na unção, na virtude, em todos os lugares, levando a palavra de Deus, ensinando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar a cada dia olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Fazemos como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Que Deus abençoe a todos os pastores em todo o Brasil, em todo o mundo, e que a graça de Deus, a unção do Espírito de Deus, seja todos sobre os servos e as servas do Deus Altíssimo, para que possam desempenhar as obras para a glória do Deus Altíssimo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o tema da nossa lição é atributos da unidade da fé. Os atributos são humildade, mansidão e longanimidade. Então, o tema da nossa lição é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, escreve o apóstolo Paulo, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática diz: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A verdade prática resume bem a nossa lição. A leitura diária diz, segunda-feira: a unidade da igreja é a consequência de um viver humilde, manso e longânimo. Terça-feira nos diz: Jesus Cristo, a maior expressão de humildade. E é verdade. A maior expressão de humildade, de amor, de mansidão, de vida
perfeita, exemplo para todos os fiéis em todos os sentidos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que veio ao mundo nos mostrar o caminho da reconciliação com o Pai. Quarta-feira, Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Quinta-feira, a mansidão se revela quando Cristo vive em nós. Sexta-feira, se não fosse a longanimidade do Senhor, o que seria de nós, o seu povo? Sábado, a unidade dos cristãos leva a um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Esta unidade está expressa nas palavras do apóstolo Paulo, quando diz: nós temos agora a mente de Cristo. O nosso viver é porque Cristo vive em nós. Se o cristão ele expressa amor, mansidão, humildade, longanimidade, é porque primeiro Cristo já vive em nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12. O comentarista da nossa lição, nesse trimestre, irmãos, nós estamos com a nossa lição, o tema A Igreja Eleita, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Glória a Deus. O comentarista da nossa lição, nesta lição, falando sobre humildade, mansidão e longanimidade, ele vai trazer à luz alguns conceitos bíblicos sobre estes temas. A introdução da nossa lição nos diz: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, nós já meditamos isso nas lições anteriores, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, do capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver em uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Uma só fé, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor. Para haver unidade, é preciso que haja humildade. É o comentário 1 da nossa lição. O comentário 1, ele diz: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. O comentário 1, item 1, ele falando sobre unidade e que é necessário que haja também humildade para que haja unidade. E o comentário 1, item 1, ele diz assim: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da sua vocação. Efésios capítulo 4, versículo 1. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Eu chamo isso, irmãos, de comunhão. Essa comunhão tem que ser comunhão vertical e essa comunhão tem que ser também horizontal. Vertical, comunhão entre nós e o Deus Altíssimo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
comunhão horizontal entre nós, os irmãos, a igreja de Deus, a coinonia, para que naquele grande dia, o dia do Senhor Jesus vir arrebatar a nós, a sua santa e amada igreja, não haja nenhum impedimento para nós estarmos na glória com o Pai. Então, no abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados e estaremos na presença do Deus Altíssimo, na presença do Pai, adorando o Deus Altíssimo em espírito e em verdade. Este grande dia do arrebatamento da igreja se aproxima. Os sinais mostram que a vinda do Senhor Jesus está às portas. E a cada dia nós temos que nos aproximar mais do Senhor Jesus, vivendo numa perfeita comunhão. Comunhão vertical e comunhão horizontal. Então, queridos, nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. Quais são elas? A humildade, a mansidão e a longanimidade. Isso está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 2, que a nossa leitura diária está aqui na nossa lição, cita para todos nós. Efésios capítulo 4, versículos 1 em diante. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Amém, irmãos? Amém. Então, queridos, a primeira qualidade imprescindível, essa virtude tão importante que é a humildade, o comentarista ele traz aqui alusão no comentário 1 item 2, falando sobre a humildade. Para os povos pagãos, queridos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, para os povos pagãos, era considerada uma atitude negativa. Era uma fraqueza de caráter e até mesmo uma falta de amor próprio. Só que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a vinda do Senhor Jesus, na vida do Senhor Jesus aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo demonstrou que a humildade aparece não como fraqueza, mas aparece como uma virtude. Pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus, ele lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade aparente, movida pela falsa aparência, mas sim uma humildade que é decorrente de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. O apóstolo Pedro, naquele momento que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, o apóstolo Pedro disse: não, Senhor, os meus pés tu não vai lavar, não. Eu é que devo lavar os pés do Senhor, e tu vem lavar os nossos pés? Não, Senhor, os meus pés tu não vai lavar de modo nenhum. E o Senhor Jesus Cristo, olhando para Pedro, disse: Pedro, se não deixardes que eu lave os teus pés, de modo nenhum tens parte comigo. Jesus estava ensinando o exemplo da humildade. Amém, irmãos? Amém. Ele sendo o maior, ele sendo o Filho do Deus Altíssimo, se fez homem e veio agora com humildade lavar os pés dos discípulos. E o apóstolo Pedro então disse assim: não, Senhor, não lava só os pés, não, lava também o corpo todo, porque eu tenho parte contigo. E o Senhor Jesus: não, Pedro, os pés basta, estou vos dando o exemplo da humildade. Vós já estáis até limpos pela palavra de Deus que eu vos tenho falado, que eu vos tenho pregado. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio dar um maior exemplo, o exemplo da humildade, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, considerando o outro importante. Irmãos,
quando nós consideramos um ao outro importante, ou até mais importante do que nós mesmos, e o outro também nos considera mais importante do que ele mesmo, no final estamos todos no mesmo nível do amor de Deus, aos pés do Senhor Jesus, adorando a Ele com humildade, em espírito e em verdade. Não havendo um maior do que o outro, mas o maior, o grande que existe na igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele deu o maior exemplo de humildade. Amém, irmãos? Amém. Então, queridos, o Senhor Jesus deixou esse grande exemplo para nós. Não de humildade aparente, movida por falsa aparência, mas de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. O comentário 1, item 3 diz: a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus, irmãos, e no ensino que o apóstolo Paulo traz também, inclusive na carta aos Efésios, é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho, em oposição à soberba, em oposição à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente, que habita em cada um de nós. Essa conduta transformada, essa conduta renovada na vida do cristão, ela é produzida pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. O comentário 2. Para haver unidade, é também necessário que haja mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados e bem geridos, ou bem capacitados, para gerir os conflitos. Crentes capacitados por Deus para que venham enfrentar situações até mesmo difíceis, que no futuro possam até ser usados naquilo que aprenderam do Espírito Santo para venham gerir conflitos, solucionar problemas que não teríamos condição de fazer, dar conselhos na direção do Espírito Santo de Deus e vermos a operação e o milagre acontecer, porque o nosso Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. Então, queridos, essa virtude da mansidão produz crentes capacitados. Esses crentes poderão, no futuro, como diz a Bíblia, bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus, promovendo a paz, promovendo a conciliação e reconciliação, tanto na igreja local como fora da igreja. Amém? Amém. Então a mansidão, irmãos, é um fruto do Espírito. Comentário 2, item 1. A palavra mansidão transmite o conceito tanto de ternura, como também de gentileza, como também de cortesia e até mesmo de paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações. Inclusive, esse termo de moderação nas ações, além do conceito de ternura, de gentileza, de cortesia, é uma questão que indica também a moderação nas ações, que indica uma atitude de bom trato para com o semelhante. É um termo também que fala de não haver precipitação nas suas ações, haver uma atitude que se aproxima muito do domínio próprio. A expressão relata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus, capítulo 11, versículo 29. O próprio Senhor Jesus nos deu esse conselho, dizendo: aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde
de coração. O comentário 2, item 2, ainda fala aqui de grandes exemplos de mansidão na Bíblia. O comentarista nos dá o exemplo de Moisés e o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o maior exemplo de mansidão que já houve na face da terra. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia na terra, Números 12, versículo 3, na sua época, na época de Moisés, a Bíblia diz, ele liderando a nação de Israel, na sua época foi conhecido como o homem mais manso que havia na face da terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador de Israel, Moisés, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, Números 12, versículo 12. Porém, nessa mesma perspectiva, falando sobre mansidão, houve ainda um maior exemplo de mansidão em toda a face da terra, visto que Moisés, em algumas situações, mesmo sendo o homem mais manso da face da terra, ocorreu que ele não pôde entrar na terra prometida, porque na verdade, quando Moisés, não que ele tenha perdido a salvação, mas porque Deus disse que ele não iria entrar, porque quando ele deveria falar a rocha, ele feriu a rocha a segunda vez, quando o mandamento do Senhor da primeira vez era ferir a rocha, mas da segunda vez falar a rocha, mas agora em vez de falar, ele feriu a rocha novamente, agora já irritado, e olha que era o mais manso na época dele, Moisés, mas o povo pressionando aquela situação, acabou Moisés agindo daquela maneira. Eu digo aos irmãos que a mansidão, a humildade e a mansidão trazem benefícios para a própria alma daquele que busca humildade e mansidão. Vai viver em paz. Disse Jesus, o Senhor Jesus falou, Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém. Aquele que busca a humildade que Jesus ensinou, a mansidão que Jesus ensinou, ele está trazendo um benefício para a sua própria vida, um benefício para a sua própria alma. E o maior exemplo disso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na mesma perspectiva, falando sobre mansidão, Jesus Cristo, ele manteve em tudo o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra também contra os seus acusadores. Assim também, quando nós vemos diversas circunstâncias em que Jesus aqui na terra, vivendo entre os homens, sendo provado, sendo acusado pelos escribas e fariseus, ele sempre respondeu com a sabedoria de Deus, guardando as palavras corretas, usando tudo aquilo que na sua natureza divina ele já tinha, mas agora expressava na natureza humana. E a Bíblia nos mostra que ele, sendo homem aqui na terra, foi varão perfeito, aprovado em palavras e em obras. Amém, irmãos? Amém. Era manso e humilde de coração. Assim, irmãos, nós temos em Jesus Cristo o maior exemplo de mansidão das mais difíceis circunstâncias. Ele é o nosso exemplo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. O comentário 2, item 3, fala, a verdadeira mansidão. Pessoas com essas virtudes são disciplinadas e capacitadas à perseverança, a viver, a perseverar, mesmo nas lutas mais difíceis. Não revidam os maus tratos sofridos, mas e nem tampouco vão se apressar em emitir juízos de condenação divina. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro autocontrole emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e para com a palavra de Deus. É a presença, a mansidão reflete a presença do Espírito Santo, propiciando suavidade e domínio próprio, como já citei nesta manhã. Ainda o comentário 2, item 4,
fala de um pressuposto da mansidão. A mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. É por isso que mansidão pressupõe conciliação. A mansidão, ela transmite a ideia de pacificação. Um meio harmonioso de administrar os conflitos é através da mansidão. Se todos os crentes da igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito de conflitos desapareceria do meio de todos aqueles que querem adorar a Deus em espírito e em verdade. Em lugar de sentimento faccioso, em lugar de divisão, se houvesse mansidão, não haveria facção nem divisão, mas todos apresentariam um espírito manso e conciliador. Amém, irmãos? Amém. Que o Espírito de Deus continue trabalhando na vida de todos nós, os servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Comentário 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade, para que também haja o exercício do perdão. Amém? Amém. Então, o comentário 3, ele diz, longanimidade, a longanimidade é um fruto do Espírito, e assim está na palavra de Deus. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, desenvolvido no cristão. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12, versículo 12. Assim, suportar o erro dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo. E a Bíblia ainda diz mais, e tardio em irar-se, o Salmo 86, 15. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. E a própria longanimidade de Deus, né, que é longânimo, que Deus não é só paciente, mas é também tardio em irar-se, né, misericordioso. Isso tudo vem do princípio basilar do amor, né? A Bíblia fala que, inclusive, Deus, ele oferece inúmeras oportunidades ao ser humano. Deus é tardio em irar-se. Deus, ele oferece inúmeras oportunidades para que o homem venha arrepender-se e encontrar o caminho do perdão e da salvação. Nós devemos seguir o exemplo do Senhor. Não sermos iracundos, porque a longanimidade é contra, né, a esse princípio da ira. E a Bíblia ainda diz mais, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Devemos ser longânimos como o Senhor é. Muitas vezes nós queremos a misericórdia de Deus para nós e queremos o juízo de Deus para os outros. Irmãos, vamos ser longânimos, vamos ser tardios em irarmos. Não vamos nos deixar que o nosso coração venha se encher de cólera, mas que tenhamos humildade, mansidão, longanimidade, tudo isso gerado pelo princípio basilar de todas as coisas, que é o princípio do amor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O comentário 3:2 ainda diz, suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas ações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos, até mesmo que aparecem próximos ao povo de Deus da igreja, que devemos suportar uns aos outros em amor e lembrar que Jesus nos amou primeiro e perdoarmos uns aos outros, assim como Jesus também nos perdoou. Amém. A expressão
suportar uns aos outros em amor, indica que, infelizmente, teremos que enfrentar, irmãos, excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias, decorrentes de atitudes carnais, porque quando nós estamos procurando viver como crentes espirituais, nós vamos dar lugar ao Espírito Santo e essas virtudes de humildade, essa atitude de mansidão, de longanimidade, como fruto do Espírito, baseadas no amor, nesse princípio fundamental que é o amor de Deus para conosco, vai fluir naturalmente da vida daquele que procura dar lugar ao Espírito de Deus e sermos crentes espirituais. Mas se formos olhar o exemplo do mundo, não teremos uma atitude espiritual, porém uma atitude carnal. E essas atitudes carnais é que geram contendas, divisões, conflitos. Então temos que dar lugar ao Espírito de Deus e desenvolver o fruto do Espírito. Então, meus queridos, o comentário 3, item 3, nos diz: o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. O principal aspecto do fruto do Espírito é o amor. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar uns aos outros como gostaríamos de ser tratados. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, versículo 12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser uma tolerância mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Perdoando e sendo perdoado. Irmãos, quando vivemos esta expressão do amor de Deus, amando como Jesus amou, perdoando como Jesus perdoou, que Ele é o nosso exemplo. A Bíblia mostra que Cristo é o caminho, devemos andar nele, glória a Deus. Amando como Jesus amou, perdoando como Jesus perdoou. Quando esse estilo de vida é adotado pelos cristãos, acabam-se as disputas, acabam-se as contendas. Nem perto da igreja, nem fora da igreja, nem no nosso convívio no trabalho, nem na escola, nem no lar, porque o amor de Deus, que excede todo entendimento, este amor que é sem igual, este amor que foi derramado nos nossos corações, vai servir de base para todas as nossas atitudes como cristãos, como servo do Deus Altíssimo, sendo guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém. A conclusão da nossa lição, meus queridos irmãos, nos diz: nós vimos nesta lição, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, um convite aos crentes para viver digno de uma perfeita, como viver digno de uma perfeita unidade. Para garantir esta perfeita unidade, o comentarista mostrou que algumas virtudes são essenciais, tais como a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que nos ajuda até mesmo superar as circunstâncias dos maiores conflitos, a longanimidade, que suporta o erro e a falha alheia, amando e perdoando como Jesus perdoou. Acima de tudo, colocando como princípio basilar da nossa vida o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Quando os cristãos
vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem, as contendas são mitigadas e são relevadas a um plano tão inferior que nós olhamos para o princípio superior do amor de Deus e amamos um ao outro e perdoamos um ao outro como Jesus nos amou e nos perdoou também primeiro. E o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado, é exaltado no meio da sua santa e amada igreja, que devemos viver em paz, verdadeiro amor, verdadeira comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas também viver em paz, verdadeira comunhão, verdadeira unidade com os nossos irmãos em Cristo aqui na terra. E ainda digo mais, queridos, até mesmo orando e intercedendo por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maltratam, para que eles possam ser alcançados pelo amor de Deus e ser salvos pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiramente do judeu, mas também do grego, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Creiamos no poder de Deus, vivamos o amor. E vamos alcançar, através dos nossos atos, que as pessoas possam ver Jesus em nós. E um dia dizer assim, não, eu também quero ter essa paz que a igreja tem. Esse amor que a igreja tem. E esse amor, irmãos, vem do Deus Altíssimo sobre todos nós, o povo de Deus. Que o Deus Altíssimo continue abençoando a sua santa e amada igreja. A nós, os seus servos. Aqueles que estão também à frente dos trabalhos, administrando, dirigindo, pastoreando as igrejas. Que Deus abençoe os pastores em toda a face da terra. Que a graça do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus, que a unção do Espírito de Deus, que o poder de Deus, que a virtude, que a sabedoria do Deus Altíssimo seja sobre todo o povo de Deus. E que nós possamos a cada dia guardar esta unidade perfeita que vem de Deus pelo vínculo do amor, pelo vínculo que vem do Deus Altíssimo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus.